Sintetizando, com Alê Moreno. Rimas raras. Só os sonhadores rimam ensinar com amizade. Rima desfundamentada que só rima no olhar do poeta, do plantador, do educador. Aquele professor visionário que planta um ensinar libertário, em que educando e docente rimam solenemente. Entender mediocridades para abraçar potencialidades, encarar falibilidades para conectar aprendizado e realidade. Contar e ouvir histórias para estartar na pele a profissão. Aumentar chances, despertar paixões, tornar regra a exceção. Inquieto e inquietante, assumir-se cavaleiro errante, que desbanca modelos, desarma angústias, rompe cercas e porteiras, para, num mesmo solo, multiplicar alimento, subtrair fome e desmatamento, somar para dividir. Desenvolver o melhor quadrado, arredondando terra e semente, ajustando minimamente, ampliando exponencialmente. Economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto. Na correlação com a educação, adubar mentes diferentemente. Basear na plantabilidade a máquina da educabilidade. Precioso legado, a pérola que merece apreciação de toda a humanidade. E esta sim, a humanidade rima perfeitamente com diversidade. Poemar, com Fátima Afonso, no Sintetizando. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou o Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube, no Síntese DH, e também no Instagram, Síntese_Educacão. Hoje eu trago ele, o meio homem, meio mito, Paulo Arbex. Um homem fantástico, um agrônomo indescritível. Ele foi meu bicho na agronomia, mas nem passou desapercebido por mim, a minha violência que eu usava na escola nesse momento. Meu querido Paulo Arbex, ou Free, nos tempos de agronomia, porque eu era o tropeço, primeira vez que eu revelo o meu apelido aqui de faculdade. Que legal. Eu era o tropeço e você era o Free. A pergunta de $1 milhão é a seguinte, meu caro. Quem é você? Nossa, Lê, maior satisfação de falar com você, viu? Então a turma não sabia que você era o tropeço, né? Não era, revelei hoje. Bomba! Eu lembrava do tropeço, não lembrava do Alê. Só que depois de muito tempo, eu vim conhecer o Alê. E uma baita satisfação, porque assim, durante os cursos, durante os nossos últimos encontros, Alê, aí na Síntese, ou aqui em Botucatu, na FCA, a gente, engraçado, né? Ave de pena igual voa junto. Então, a hora que eu ouvi você falar assim, cara, esse Alê tem tudo a ver com o que eu penso. Então, quando você fala quem é você, eu sou um professor sonhador que penso num ensino principalmente diferente, de qualidade, e que eu não tenho alunos, eu faça cada vez mais amigos. Esse, resumidamente, é o Paulo Arbex, professor de mecanização aqui da Unesp, da FCA, onde, inclusive, você é formado. Com muita satisfação falar com você, Ale. Eu também estou muito feliz com essa possibilidade, essa prosa aqui. Mas me conta uma história. Como você foi parar na agronomia e como você foi virar um professor dentro da agronomia? Esse caminhar foi o seguinte, Ale. Primeiro, como você foi parar na agronomia? Por intermédio de um tio. Não tenho. Meu pai é bancário e minha mãe era professora. Então, daí vem o instinto, né,
de querer ser professor. Porém, não tem ninguém da minha família ligado à agronomia, até que houve, né? O meu irmão começou a fazer agronomia e nós temos um tio, né? Aí de São Paulo, que não tem nada a ver com Botucatu, a gente sempre morou aqui em Botucatu, esse tio vinha nos finais de semana e levava a gente para o campo. Aquilo ali me fascinou. E olha que engraçado ali, quando fala, né, desses testes de profissão, eu lembro que vocacionais, né, esses vocacionais, o que caiu para mim lá? Caiu para mim engenharia mecânica e agronomia. Hoje eu trabalho com máquinas dentro da agronomia. Tava certo esse cara que fez o vocacional ou não? Esse teste é bom, esse que você usou. Então, mas aí você virou... Aí. Então, você se formou em que ano? Você formou em 97? 97, E aí, como foi a caminhada para virar professor? Como é que é essa história? Nossa, Lê, nunca ninguém fez essa pergunta para mim, rapaz. Viu, esse programa é espetacular por causa disso. Além de toda a minha humildade, eu faço perguntas incríveis. É verdade. Eu só respondo de planta veredade, que hoje eu sou conhecido por causa desse negócio de plantio, e nunca ninguém perguntou como é que você foi virar professor. Vamos lá, então... Depois de formado, né, quando a gente forma aqui em Botucatu, tem um programa muito legal que se chama residência em agronomia. E eu vim fazer a residência. Olha só como é que nós estamos no ensino. Sabe por que eu fui fazer residência? Para poder aprender um pouco mais sobre agronomia. Daí eu falei assim, irmão, você não ficou 5 anos lá estudando agronomia? E eu fiz a residência, igual residência de médico, né? O pessoal está mais acostumado. Tem um programa aqui na FCA fabuloso que se chama Residência em Agronomia. Eu fiquei 2 anos fazendo residência e depois saí para o mercado de trabalho, de vendas, né? De vendas. Quando eu saí para o mercado de vendas, eu comecei, dentro da residência, eu já comecei a ver pessoal de pós-graduação, pessoal que vinha fazer aula prática aqui na fazenda, e eu comecei a falar em público, e aquilo ali principalmente, de onde que vem o professor de falar em público ali? Eu adoro isso aqui, adoro estar falando em público, adoro, o pessoal, um dos maiores medos que falam da gente, né, é falar em público. O contrário, é ali onde que eu me transformo. Eu quero estar no meio de pessoas, eu quero compartilhar conhecimento. Isso começou na residência. Depois, quando eu fui obrigado, né, obrigado, entre aspas, obrigado financeiramente a sair para o mercado, falou, agora não tem mais, tem que parar de estudar, amigo, agora você tem que ganhar dinheiro. Foi quando eu fui para a área de vendas, e daí eu vi que eu era um medíocre vendedor, né? Aí deixei a área de vendas e vim fazer mestrado, doutorado, e foi que eu me achei como professor. Logo no começo do mestrado, não sei, viram potencial em mim, né? E eu já virei professor substituto e depois já fiz concurso público e virei professor titular aqui da FCA. Isso é bacana demais. O que é um baita orgulho, não é? Porque, assim, você é filho da casa. É uma delícia isso, tá aí dentro do lugar que você se fez, tudo. E também com essa história que você traz, essa angústia que a gente vive na universidade, dela ser desconectada muitas vezes da real, né? Da realidade. Então, de ter uma aula de como importa o tema, mas que depois força a barra, porque sem a residência eu não teria virado agrônomo. Porque a escola tá, e eu vou na escola também, ela está fechada nela mesma e pouco conectada ao mundo que está ao seu entorno. Essa foi a importância da residência na sua vida, e como isso poderia, agora é a pergunta de $1 milhão, como a gente poderia trazer a residência para dentro do dia a dia da agronomia? Essa é a pergunta de $1 milhão, e é o que eu tento fazer nas minhas disciplinas. Assim, ó, primeira coisa, essa é a maior prova que o nosso ensino é falível, né? Ou seja, vamos falar de um modo mais simples, que tem muita coisa para melhorar. E aonde que eu coloquei a residência? Não acabei de falar para você que foi nas aulas práticas. Daí a gente pensa assim, ó, peraí, então eu tenho que ter uma maior conexão entre o que acontece no mercado, né? O aluno, você mostra para ele, quando você conta uma história, você está falando de trator, daí você fala assim, viu, mas na semana passada eu estava lá com a Lê
ele tem um trator vermelho de 80 cavalos, o cara vai lá e ele pira, porque ele começa a imaginar a cena, né? Isso aí é a tal da storytelling que a gente sabe. Se eu estou falando, o trator tem 4 pneus, tem motor assim, o cara está no celular, está olhando. Agora você vira e você conta uma história, você mostra, né? Porque daí uma das coisas que eu faço, uma das primeiras aulas, eu faço o cara dirigir trator. A maioria nunca tinha nem dirigido trator na vida, olha. Daí o cara se vê dentro da profissão. Ele vai até... Você acredita que até a roupa muda? Até a roupa. Ele vai para a aula prática, ele vai vestidinho que nem agrônomo, vai camisa xadrez, vai assim, né? Eu falo assim, aproveita, tira história. Uniforme de agrônomo. Tira a foto de agrônomo aí, manda pro pai que o pai vai gostar. Então é isso, a principal conexão é que você mostra, né, o que acontece lá fora, daí ele fica, principalmente, né, ele fica sintonizado do mercado de trabalho e do mercado que eu falo em relação ao campo, né, porque a maioria não é filho de produtor. Antigamente, na nossa época, até tinha mais filho de produtor. Então, para ele, vou andar de trator, mas eu ando todo dia lá na fazenda do meu pai. Agora, para a maioria que entra hoje, não. Então, isso fez com que as aulas fiquem melhores e fiquem mais sintonizados. Sempre assim, Ale, quem faz essa relação do que eu estou ensinando, o que acontece no mercado lá fora, eu acho que tem muito mais chance de sucesso. Eu acho que tem muito mais chance de sucesso, porque eu estou pensando aqui, isso é uma experiência de aprendizagem, que é diferente de uma aula. Eu tenho conversado muito e pensado muito sobre como a gente deixa de ser ensinagem e passa a focar na aprendizagem. Então a gente fortalece os caminhos de ensino, mas não está pensando se o aluno está aprendendo ou não. Então, quando eu te escuto, você está proporcionando uma experiência de aprendizagem que é visceral também, né? Com certeza. Porque ele fala, subindo o trator, e aí vai ser muito mais fácil conversar sobre a dificuldade dele de ligar o trator, por que o trator deu um solavanco, não deu um solavanco, como que faz para andar, qual a força para subir uma montanha ou não, porque ele sentou ali, teve essa experiência. A gente saiu do campo do projetor, projetando uma foto de um trator, que eu estou entendendo, para uma história, né? E daqui a pouco você vai trazer um produtor para sentar com isso assim. Vou contar para vocês que estou enfrentando um desafio lá na roça. O que é totalmente viável, inclusive. Agora, por que, meu querido, você ainda está no campo da exceção como professor e não como regra? Onde será que está a barreira para os demais professores? Entende o que eu digo, Jason? Você é exceção. Como que é isso? Muito difícil essa pergunta, Lê. Eu tenho uma ideia que a gente já vem num modelo... a gente já vem de um modelo antigo e assim, eu não vejo atitudes de quem toma as decisões de conseguir mudar. De conseguir mudar isso. Em toda reunião, eu falo assim, cara, parece que eu sou um astronauta, um marciano, Lê. Nós vamos numa reunião de congregação. Vou dar um exemplo, posso dar um exemplo da pandemia? Os alunos foram lá, e faz 2 anos que a gente não faz uma aula prática. Eu cheguei e recebi mais dezenas de mensagens, falando assim, professor, você não pode dar uma aula prática para nós? Uma aula com todos os equipamentos, né? Uma aula, vai todo mundo aí para o Botucatu, você faz a aula. Eu topei na hora, falei assim, cara, vamos lá, fazemos tudo com todo o protocolo, né? É aula de campo, não é aula dentro de uma sala, é aula de campo, daí com distanciamento, com tudo. Eu levo as máquinas lá e a gente faz. Eu falei assim, mas eu preciso avisar a diretoria, né? Eu preciso avisar a diretoria, não é assim. Já imagina chegar 100 alunos lá, falando, mas o que esses caras estão fazendo aqui? Fui avisar a diretoria, sabe qual que é a resposta que eu tive? Não falando que por causa do diretor, não é nada disso. Ele falou assim, Orbeck, se você fizer essa aula aí, você vai preso. Eu falei assim, como assim? Você vai preso, porque hoje é proibido fazer qualquer tipo, né? Isso aí foi no meio do ano passado. Assim, é proibido fazer qualquer atividade presencial dentro da universidade aqui. Então, e você vê, a parte de extensão minha, continuo fazendo para não falar para você, eu parei 30 dias lá em março do ano passado, e que nem eu brinco, né? Eu falei assim, coloca a mascarinha na turma e vamos embora, senão a vida não pode parar.
Então, são essas tomadas de decisão que às vezes falta, né, Ale? E como você se reinventou? Porque, na verdade, o trator sumiu. Como subir no trator online? Muito bacana essa pergunta também, né? Se você perguntar para mim, aula online e aula presencial, nós já discutimos sobre isso, não tem comparação, nada tira o presencial, nada tira. Pode falar o que for, mas qual que foi o jeito que eu consegui, vamos dizer assim, que eu estou conseguindo passar alguma coisa para os alunos? Principalmente é você, minha aula. O que eu faço? Eu vou lá e gravo a aula inteirinha com vídeo. Quanto mais eu sempre usei, né, foto, vídeo, mas quanto mais foto, vídeo eu vou colocando na apresentação, daí passo tudo isso para os alunos, daí acaba a aula, a gente faz um plantão de dúvidas ainda, né? Eu abro para eles chegar e fazer, professor, aquilo lá, quando você mostrou lá, o que é aquilo lá? Então, quer dizer, é o mais próximo, vamos falar assim, do real. Olê, posso falar aqui, né? Nós estamos falando do ensino. Tem gente que vai lá e soltou a apostila para o aluno e falou, é isso aqui que você precisa saber. E não foi um ou dois, foi a maioria dos professores soltou uma apostila assim e falou, se vira, esse é o conteúdo que você precisa saber. Cara, aonde que nós vamos chegar, né? Então, eu sei que é uma fase, mas quando voltar, a gente tem que repensar o ensino. Foi o que a gente está conversando, né? Na verdade, eu acho que quem solta a apostila já tinha a cabeça apostilada, ele acha que é só uma extensão. Perfeito. Acho que você já tem uma cabeça diferente, então, como ela é uma experiência diferente de aprendizagem para esses caras, essas meninas, para que não caia nesse lugar comum, né? Porque para ler a apostila não precisa nem de professor, filho. Não precisa de nada. Acho que o grande papel desse educador é que ele vai ajudar a fazer pontes, vai ajudar você a pensar, fazer uma curadoria de conteúdos, sabe? E aí abrir o campo de discussão, despertar a curiosidade. Vai muito além, né, Arbex, do que apostila, cara. Você acha que no mundo 2022, praticamente, a gente está apostilando coisa, não faz mais sentido algum. Eu só queria complementar o seguinte, causar até uma polêmica aqui. Será que o aluno... Agora eu gostei, causa polêmica. Será que o aluno está preparado também para um ensino novo, hoje? Ou ele vem do colégio, eu estou falando isso por causa que eu acompanhei as aulas online da minha filha, eu acompanho as aulas mesmo quando eram presenciais. Aí, e tem o meu grupo, o GPD, né, que são alunos de graduação. Será que eles estão preparados para esse novo? Nós temos que fazer esse trabalho. Não é só do professor, do aluno também. E das famílias também. Eu fiquei como sócio de uma escola antes da pandemia, acho que você nem sabia dessa história, que é uma escola sem aula, sem série, sem professor. E eu sempre conversei que a escola estava no campo da exceção, né? Porque ela tem tutores de aprendizagem, etc. O que eu penso com relação a essa sua inquietação é que eu fico pensando na história, vai estar preparado? A minha pergunta eu trago para mim, assim, eu dou conta disso? Eu banco propor um novo modelo de ensino-aprendizagem? Porque se eu bancar, porque começa comigo, não vai começar com o estudante, começa comigo. Eu banco um modelo diferente. Tá, eu bancando, tem gente que não vai curtir, tem gente que vai detestar, mas tem gente que vai amar. O que eu fico pensando é que a escola e a universidade de uma maneira geral, ela conversa com, e até as famílias, elas buscam uma educação para resolver problemas do passado, não do futuro. E aí, a apostila resolve passado, dá aula expositiva sempre para o passado. Então, vai gerar uma angústia nesse estudante, em todo mundo, porque esse novo é angustiante. Mas será que tem outro jeito? E eu fico pensando, não sei se tem outro. Eu acho que não faz sentido esse modelo industrial mais de educação. Mas é muito difícil romper essas barreiras. Então, quando eu falo do eu banco, o educador tem que bancar. Eu sempre tive conversas com as famílias assim, mas meu filho vai passar no vestibular. Eu falo assim, seu filho tem 5 anos de idade, moça, deixa ele ser criança, calma. Ele vai viver, ser criança, vai crescer, nem sei se vai ter vestibular lá na frente. Ele vai aprender, mas ele vai aprender de outro jeito. Não é do jeito que você está acostumado, porque não é segmentado, é conectado, é outra forma de aprender. E tem evidência que ele vai aprender, né? Ele vai te contar que ele aprendeu. Porque senão, mas romper essa barreira, cara, é super complexo. Então, acho que o convite é assim, quem banca isso? A universidade normalmente não banca, porque dá medo, fala, meu Deus, já pensou?
eu vou me cobrar, porque vão olhar para indicador, nota, reprovação, aprovação, indicador. Então, eu acho que esse é um baita exercício. Basicamente é isso. Eu não sei, eu estou pensando sobre a sua indignação ou inquietação. Eu acho que tem muito caminho para ser falado aí, né? Exato. E porque até porque você, e eu não vou desistir, Ale, mas é você remar contra a maré, né? Super. Assim, eu na minha disciplina, o Ale na disciplina dele, fazemos um negócio diferente. Os outros 98% falam assim, cara, esses caras são loucos, esses caras não querem ensinar, esses caras... eu já ouvi de tudo, né? Não, vai ouvir de tudo. Na escola, eu falo assim, a escola está do outro lado do rio, mas tem uma correnteza desgraçada para atravessar o outro do rio. Então, quando a síntese mesmo se posiciona do outro lado do rio. E eu sei que eu tenho, sei lá, um número limitado de clientes que vão topar essa história. Agora, às vezes eu abri mão daquilo que eu acredito para fazer o modelo industrial faz mal para mim, então procure outra consultoria, mas eu posso fazer isso. Dentro da universidade, se eu respeito o jeito de que cada estudante aprende, talvez para alguns faça até sentido a apostila, aí você pode ajudar ele, peraí, eu tenho um conteúdo aqui que está apostilado e vai te ajudar, soma isso ao vídeo, soma isso à experiência do trator, sabe? Eu vou fazendo esse mosaico para ele se encontrar no jeito de aprender. Porque quando eu trato tudo igual, e aí eu acho que é a minha pergunta que tem a ver com o seu trabalho. Me fala sobre o que é essa história de plantabilidade e tudo mais. Me conta o que é isso, que é um mistério. Porque eu acho que aqui a gente vai encontrar a ponte entre essa minha reflexão. É assim, Ale, por causa até dessa inquietação, eu sempre tive uma vontade doida de chegar e mostrar, de compartilhar conhecimento. Na verdade, de compartilhar conhecimento em relação a plantio, né? Desde a primeira vez, olha o que é inquietação, desde a primeira vez que eu vi uma semeadora, que é a máquina que coloca semente no chão, para quem não conhece, né? É uma máquina que vai lá e faz plantio. Imagina assim, o Brasil inteiro, com 250 milhões de hectares, a gente vai lá e planta, né? As diferentes culturas. E tem máquina, a maioria se planta com máquina para fazer isso. E eu falava assim, eu comecei a estudar esse equipamento, eu falava assim, cara, e se eu ajudar o produtor rural? Olha só, olha que bacana a tal da plantabilidade, Ale. Primeiro, que a gente está levando esse legado para o Brasil inteiro, né? De melhorar o plantio. O cara vai lá e melhora. Na área que ele tem, ele vai lá e aumenta a rentabilidade dele. Isso aqui é coisa mais fantástica do que isso, porque nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de produtividade, nós estamos falando assim, eu estou aumentando a produção por área, quer dizer, eu estou deixando de desmatar, eu estou produzindo mais alimento. Teve gente que já falou coisa que eu nunca pensei, né? Ele falou assim, cara, você está ajudando a diminuir a fome do mundo. Eu falei, mas como? Eu sou um simples professor de plantabilidade. Eu falei assim, cara, se o cara produzir mais, eu vou estar produzindo mais alimentos na mesma área, quer dizer, você está ajudando a produzir a base, por exemplo, a base de alimentação do mundo, de milho. Se eu aumentar 5 sacos de milho aí por cada produtor que eu vou, quanto que a gente não está produzindo a mais no Brasil? Esse dado é muito louco, cara, de produção assim. Então, quer dizer, para mim, né, nós estamos falando de sustentabilidade, quer dizer, eu estou produzindo no mesmo lugar, eu estou produzindo mais sem agredir o meio ambiente e está aumentando a rentabilidade. Então, está sendo economicamente viável, né? Está sendo socialmente justo e está sendo ambientalmente correto. Quer dizer, eu falei assim, cara, você quer mas deixa eu entender tecnicamente. Plantabilidade também é observar, quando você fala de aumentar rentabilidade, produtividade, produção por área, você, quando chega numa área, você também observa, imagino, o solo dessa área. Tudo. E também fala assim, no quadrado, eu vou fazer um termo bem, porque a gente está falando com todo mundo aqui. Esse programa é um programa que fala com qualquer pessoa do planeta. Então, temos que ter uma linguagem, o povo brasileiro, muito bem. Então, eu tenho lá uma área dividida em quadradinhos. Então, eu tenho um quadradinho com um solo de qualidade X e outro com qualidade Y. Você também olha isso e adequa para que ele encontre o melhor de cada quadradinho? Interrogação.
o melhor de cada quadradinho, Ale, e assim, não é só um quadradinho, não é só um quadradinho assim, vamos falar um quadradinho mega, é um quadradinho de metro quadrado mesmo, é um quadradinho pequeno. Por quê? Porque às vezes, né? Às vezes, na maioria das vezes, quando a gente chega na área do cara, né? Na área de produção do produtor, do produtor rural, é aquele cara que faz aquela mesma coisa faz 30 anos. Você entendeu? Então, quer dizer, se eu erro, faz 30 anos que eu erro. Então, uma dica que você dê, Ale, fala assim, viu? Olha, nessa máquina, né, na semeadora, assim, tem uma escolha de disco. Às vezes ele está escolhendo o disco errado para aquela semente. Às vezes ele tá querendo plantar soja lá, mas seria melhor ele plantar batata doce, porque ele tem uma área pequena, ele consegue ter uma maior rentabilidade por metro quadrado. Então, são essas dicas que a gente fala de plantabilidade, né? São pequenos ajustes. Eu falo assim que nós não reinventamos a roda. A gente está fazendo o quê? A gente está ajustando, está chegando para o produtor, e esse contato é fantástico, né, Lê? Eu chego para o produtor e falo assim, que eu não ganhei um cliente, eu ganhei um amigo, porque tem gente que vai lá, e até hoje, na rede social, vai lá e todo dia manda mensagem para mim e fala assim, onde eu colhi aqui 40 sacos, hoje eu estou colhendo 45. Pô, para mim não tem felicidade maior isso. Cara, eu estou ouvindo você, eu estou tendo delírios aqui. Epifanias, porque eu pensei, se você está falando de plantabilidade, na minha cabeça surgiu um neologismo, uma palavra inventada. Educabilidade. Se você pegar um quadrado, que é uma sala de aula, e que cada indivíduo é o seu metro quadrado, por que a gente aduba todo mundo igual? Perfeito, a correlação é direta. É correlação direta, você falou, às vezes você falou essa frase, eu chego em produtores que usam há 30 anos o mesmo, fazem há 30 anos a mesma coisa. A gente tem professor que deu aula para nós dois, provavelmente usando o mesmo slide. E continua dando a mesma ideia. E continue achando que o problema é o estudante, não é ele. Isso Exato. É maluco. Tem gente usando disco errado para estudante diferentes. Então, cada estudante é de uma maneira, cada estudante é um disco, cada estudante é um ajuste dessa máquina do professor, do educador, para colocar a medida certa. Mas dá um trabalho do cacete, isso eu imagino. Com certeza. Mas talvez para produzir mais e melhor, para pegar os mesmos indicadores, rentabilidade, produtividade, blá 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 que você falou, eu vou precisar fazer esse ajuste na minha máquina de educar. Estou chamando de máquina de educar, nem sei se é uma boa palavra, mas na minha educabilidade. Uhum. O quanto eu estou louco? Você não está nem um pouco louco, Ale. Ou senão é uma loucura muito legal, porque tem tudo a ver, a correlação é direta do que você falou. Correlação é direta. A gente tá sentado em berço esplêndido, falando assim, nossa, olha, aqui eu sou formado, quer ver, ó? O que nós estamos conversando? Eu sou formado na Unesp, eu sou formado na Exalc, eu sou formado em Lavras. Hoje, meus braços direitos são formados em faculdades particulares daqui do lado. Porque foram o quê? Foram alunos que foram adubados de jeito diferente. Ou que perceberam que existe alguma coisa além do que a estrutura. Ninguém está falando de... Não dá para se comparar a estrutura física. Só que nós não podemos ficar sentado em berço esplêndido e achar assim, se eu sou formado na Unesp, eu sou formado na Exalc, então eu vou sair bom. Cara, eu falo isso quase todo dia, quase me matam lá dentro da Unesp, mas é o que eu penso, que quem faz a faculdade tem... O que está acontecendo hoje, Ali, você sabe disso? Faculdades particulares que estão abrindo sem recursos, sem estrutura física, porém com vontade, alunos de graduação que estão, alunos de pós-graduação que estão dando aula nessas universidades, com o gás todo, querendo fazer coisa diferente. Isso para mim está muito claro. Hoje eu vejo, né? Eu ajudei a fundar uma faculdade aqui em Bauru de agronomia, nós tentamos um método totalmente diferente, cara. E hoje a faculdade você vê que está lançando vários
vários alunos bons no mercado, né? Competindo, inclusive, é porque a gente tá parado no sistema, então o contratante fala, pega um cara com currículo da Exalc, com currículo, sei lá, de uma particular aqui, vai falar assim, não, esse cara é muito melhor formado. Eu não concordo 100% com uma afirmação dessa, Aí pelo eu que eu coloco tenho visto. nutriente no espaço empresa e esse nutriente gera problema, porque ele é tóxico ou ele não... Tem outros fatores que estão aí. Mas agora você está num quadro desse programa chamado Inquietações. Roda a vinheta. Inquietações? Muito bem, Paulo Arbeques. Você está no quadro Inquietações, o quadro que afeta mentes e corações. O negócio é o seguinte, eu coloco uma palavra e você responde papum. Agora não é mais devaneio, você tem que tchá, tá bom? Tá. Então, o que te E com uma inquieta... palavra só ou com uma... Um pequeno pensamento, uma frasinha. O que te inquieta quando o assunto é agronomia? A falta de divulgação de informações corretas, ou as fake news. O que te inquieta quando o assunto é educação pública? A falta de respeito pelos professores. O que te inquieta quando o assunto é agricultura? A falta de reconhecimento pelas pessoas que não são do agro. O pessoal que não gosta de meio ambiente, o pessoal que agride o meio ambiente, esses somos nós. E a verdade é completamente diferente disso. O que te inquieta quando o assunto é plantabilidade? Essa é muito boa. É saber que eu tô com uma pérola e não consigo mostrar essa pérola para o Brasil inteiro, infelizmente. E por fim, não menos importante, que te inquieta quando o assunto é Botucatu. Não precisa responder, porque essa deixa pra lá, porque Botucatu é a melhor cidade do Brasil, quiçá do mundo, a cidade dos bons ares. E das boas escolas. E das boas escolas. E das boas pessoas também. E da libanesa, que eu nem sei se existe mais, mas também é do meu tempo, e do bar do bigode, que eu também não sei se existe mais, mas... Inquietações? E eu queria saber, meu querido, para a gente já ir caminhando para a nossa reta final, alguma pergunta que eu não fiz e que você gostaria que eu tivesse feito? Alguma coisa que você gostaria de falar e que eu não te dei essa oportunidade? Ale, eu gostaria que você falasse assim, o que são os alunos, principalmente os alunos que convivem diariamente comigo, né? O que são eles na sua vida? Arbex, responda a sua própria pergunta, por favor. Eu falo o seguinte, Ale, eu tenho uma filha com nota, que é a Júlia, né? E os outros são meus filhos sem nota fiscal. Ou seja, é verdade, hoje eu não sou professor, você é professor, você é pai, você é psicólogo, tá certo? Tem tomadas de decisões profissionais que alguns ligam para mim antes, ou a gente conversa, mesmo depois que saiu daqui da faculdade, isso aí me deixa muito, mas muito satisfeito, de saber que eu não fui só professores, eu não sou só professores dele, eu sou, antes de tudo, um cara, um amigo, né? Minha esposa fala assim, quando alguém liga para mim, e isso me deixa maluco e emocionado, Ale, vai lá, eu ligo para o Ale, que foi meu professor, fala assim, Ale, eu consegui um emprego na John Deere, na Massey Ferguson. A felicidade minha esposa fala assim, cara, parece que você fica mais feliz do que o cara que responde, porque para ele é um emprego, vamos ver o que dá lá, né? Agora, para mim, não, é sinal de um trabalho bem feito, e de um caminhar com êxito, né? Então para mim, isso aí é motivo de grande alegria. Então, eu vivo o dia a dia dos meus alunos mais próximos. Infelizmente, não dá para pegar todo mundo, mas os isso mais significa próximos... que os alunos que nos escutam agora, se estão com problema de nota, por favor, escrevam para a Arbex, ele vai revisar a nota, ele vai arredondar, sempre para cima, não esquenta a cabeça. Mas eu acho que esse é o grande legado como educador, assim, essa é a beleza da história do professor, que fica e se eterniza na vida das pessoas. É uma coisa sem preço, assim, né? Quando faz com amor, a gente sabe que
que aquilo é de verdade. Assim, eu vejo aqui, as pessoas não estarão vendo nossos lindos rostos nesse momento, mas eu vi o brilho no seu olho enquanto você contava essa história, e isso faz toda a diferença, muita diferença. Eu quero saber, meu caro, como você sai deste programa, como as pessoas te contratam para festas, shows, bailes, animação de festa do milho, festa do caqui. Por favor, diga. E eu vou deixar a última pergunta para depois. Eu estava falando aqui em casa, né? Toda conversa com você, não falei da boca para fora naquele começo, não. Toda conversa com você eu saio maior, né? Porque você é fantástico. Você pega a gente não combinou nada de pergunta. Você não, vamos papeando lá, cara. Daí de repente você consegue fazer umas perguntas assim que eu nunca respondi na vida. Isso para mim, principalmente como ser humano, eu saio melhor. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, sou seu fã, já falei, né? Mais do que uma vez. E para mim, eu saio muito melhor do que entrei há uma hora atrás aqui. Pode ter certeza, Ale. E para me achar, eu gosto de mídia social. Fala assim, você é blogueirinho. Eu falei, eu sou mesmo. Sabe por quê? Ale, eu coloco uma coisa de plantabilidade lá, porque isso aí, que eu falei de levar o legado da plantabilidade para o Brasil inteiro, ele tá nas redes sociais. Eu estou colocando as informações lá. Tem gente que me acompanha dia a dia nas redes sociais e fala assim, ô, professor, você falou aquele negócio da roda, lá de pressão do pneu da roda. Repete para mim. Daí eu vou lá e repito. E eu sei que serviu para ele melhorar no quadradinho dele. Isso para mim é fantástico. Então, as redes sociais que a gente usa, e falar assim, né, pensar que uma informação, hoje, que eu ponho lá no GPD, no meu grupo de pesquisa, vai para 49 mil pessoas ao mesmo tempo, né? É uma coisa fantástica. Os canais Instagram, né? @paulo.arbex e @grupo de plantio direto. O grupo é o meu grupo de pesquisa e o Paulo Arbex é o meu pessoal, tá certo? Principalmente esse aí. Daí no Facebook, mesma coisa, paulo.arbex e GPD, Grupo de Plantio Direto. Todos esses descritivos estarão aqui no YouTube, também no Instagram, LinkedIn e tudo mais. A minha última pergunta é a seguinte, meu caro. Todo mundo, quando sai desse programa, pede uma música que represente o papo, a conversa, a vida, a história, tipo, que você que bem entender, porque falamos aqui de plantabilidade, então você pode escolher a música certa. Que música representa você? A música que mais me representa é aquela, por causa da quantidade de viagem, né? Então chama Caminhoneiro, Milionário Zé Rico. Aí do cara que está voltando para casa e é muito bacana. Toda vez que eu estou voltando para casa, eu vou lá e eu lembro dessa música. Canta um pedacinho, vai, deixa eu saber. Não, por favor, vamos lá. Vamos descobrir se você tem vocação. Assim como o seu teste vocacional deu engenharia e mecanização, ver se ele vai dar música agora. Vamos lá. The Voice com Paulo Arbex. Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra, por favor faça parada na Casa Branca da Serra. Aí mora uma velhinha. E tá bom por aí. Lasqueira, mas que coisa boa. Bom, eu estou muito honrado dessa conversa. Demoramos para ter esse papo, mas foi uma conversa espetacular. Adorei muito. Aprendi, estou com várias ideias que falaremos lá depois, fora do ar aqui. Achei espetacular, achei muito bom mesmo. Você trouxe luz para tantas coisas e acho que essa reflexão sobre a universidade, sobre o papel do educador na universidade, sobre o processo de aprendizagem, as experiências que você traz, e acho que essas conexões que a gente conseguiu fazer aqui valem muito a pena para a gente pensar sobre esse assunto que é necessário se a gente quiser, de fato, mudar a educação do nosso país. Obrigado demais. Ficamos agora com o milionário José Rico e nos vemos no próximo episódio. Tchau, Arbex. Valeu. Valeu, Ale. Obrigado. Com alegria vinham pela estrada, não vendo a hora de chegar. E o caminhoneiro disse ao amigo, vou lhe dar meu filho,
para batizar. Sintetizando com Alê Moreno.